Gente, tudo bom? Eu vim contar o meu outro relato, que a semana passada eu contei sobre uma aparição que eu via na casa dos meus tios quando eu era pequena, tinha 5 anos, que era um formato humano amarelo, tá? E eu chamava ele de um homem da gema, e tinha um cheiro de tinta muito forte. E nessa mesma época, na casa dos meus pais, eu via outra coisa, só que esse era diferente, ele era pequeno, ele parecia um bebê, mas ele não era um bebê. Ele era como se fosse um demôniozinho, só que ele não tinha chifre. Ele tinha tipo umas anteninhas. Ele parecia um bebê, certo? Carequinha, tudinho. Eu vou dizer pra vocês que ele lembrava um pouco. Lembra do Grinch, aquele filme lá, o Grinch, quando ele era bebê? Que ele era pequeno? Não sei, quando ele era bebê. Ele tinha, era mais ou menos daquele jeito, certo? Ele tinha uma cara assim, daquele jeito. Só que aquele verde do Grinch era bem forte. O verde que eu via era um verde meio musgo, meio morto também, sabe? É uma coisa meio opaca, assim, meio morta, um verde bem meio lodo. Ele era pequeno, ele não tinha roupinha também, era estranho e ele aparecia no escuro. Esse aí aparecia só no escuro. E ele ficava no quarto, porque nessa época era assim, a gente ia muito pra casa dos meus tios dia de domingo, almoçava, passava o dia todinho, e quando era de noite, perto da hora do Fantástico, a gente ia pra casa. E a gente morava num apartamento, e do lado desse apartamento tinha um terreno baldio, imenso, que lá o pessoal chamava de Saraiva, não sei por que esse nome. Mas enfim, eu não sei se esse bicho veio de lá, mas ele era um bicho, um cachorro, um gato, seja lá o que for, não, ele era um ser, tá? Ele andava, ficava parado, e aí a gente chegava da casa dos meus tios de noite, quando meus pais abriam a porta, eu entrava e ficava com medo de ir pro quarto, porque quando eu olhava, lá estava aquele serzinho sentado lá no quarto meio da minha irmã, que a gente dormia junto, e o quarto ficava de frente, assim que a gente entrava já via o quarto. E a minha irmã nessa época tinha ido assistir o ET, aquele o extraterrestre. E aí, gente, eu fiquei apavorada, porque esse bichinho ficava perto do retrato do ET. E aí, toda vez que eu via ele ali, fiquei com muito medo desse pôster do ET, que nessa época aí tinha e fez sucesso. E a minha irmã tinha, gente, eu ficava apavorada. Então, assim, só quem via era eu, e ele ficava de longe, olhando pra mim. Quando eu chegava perto, às vezes ele ficava perto de mim, sim. Ele ficava olhando com uma carinha maliciosa, gente, dava medo. Ele tinha uma carinha de demôniozinho, tinha uma orelhinha meio pontuda, mas não tinha chifre, ele tinha tipo umas anteninhas. Era muito estranho, gente. Eu sei que eu ficava apavorada, mas depois que a gente se mudou daí, nunca mais ouvi mais nada. E esse foi meu segundo relato. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.